Eu considero a missão da minha vida, sabe? Ensinar. Tem várias maneiras de ensinar. Aulas é uma maneira, dar cursos é outra maneira, treinar professores novos é outra maneira, organizar seminários, a gente faz muito isso, colóquios. Eu sou realmente professor e realmente por isso todo mundo me chama de professor, né? Meu nome é Per Christian Bråten. Eu tenho esse nome estranho porque eu nasci na Noruega. Eu nasci na capital da Noruega, chamada Oslo. E eu vim para o Brasil, tinha 11 anos de idade, né? E hoje eu sou brasileiro naturalizado. Trabalho aqui na Univisosa desde que começaram as atividades. Falar do professor Per é muito fácil para mim. Eu fui aluno dele na Universidade Federal de Viçosa e lá eu já o admirava como professor de Química. Mas quis o destino que nós nos encontrássemos na Univisosa para passar de aluno-professor para amigos, colegas de trabalho. E ao longo desses 15 anos de convivência, eu me tornei amigo do professor Per, amigo da família. E eu pude perceber que, além de um grande professor de Química, é um excelente homem, um excelente pai, um excelente esposo e um excelente amigo. O professor Per Christian, ele é uma pessoa que busca fazer o bem a todos o tempo todo. Dessa forma que eu defino o Per. A Univisosa agradece muito ao professor Per por todos os serviços que ele presta e, se Deus quiser, continuará prestando. Meu pai resolveu vir para o Brasil, eu tinha 11 anos, né? Nós éramos meu pai, minha mãe, nós éramos 3 irmãos e para meu pai foi a pior besteira que ele fez na vida, né? Pois nada que ele fez no Brasil para ele deu certo e se não deu certo para ele, causou graves problemas para a família como um todo. Então, você tem uma ideia, eu quando tinha 16 anos de idade, eu tive que sair de casa para trabalhar, né? Meu pai ficou desempregado, ficou praticamente sem renda. Eu fui trabalhar no Rio de Janeiro, numa firma de fornecimento a navios. Então eu subia e descia o cais do porto do Rio de Janeiro todos os dias, várias vezes ao dia, vendendo coisa para os navios. Comida, ferramentas, tudo quanto tipo de material. Então esses navios eram quase todos eles noruegueses. Tinha uma época da nossa vida que meu pai ele foi mudando de lugar para lugar, né, conforme acabava as condições de pagar aluguel e essas coisas. E nós fomos morar num lugar chamado Piabetá. Fica na raiz da Serra de Petrópolis. Eu tinha mais ou menos 17 anos, né, quando a gente mudou para Piabetá. E todo dia a gente pegava o trem para ir para o Rio de Janeiro trabalhar. Era mais ou menos uma viagem de 1h30, né? E mesmo depois que fiquei mais velho, a gente mudou de novo, eu deixei muitos amigos em Piabetá. Então eu sempre visitava Piabetá, visitava meus amigos lá. E numa dessas viagens de volta, né, eu já devo acrescentar que eu sou uma pessoa muito tímida, até hoje eu sou tímido, e eu vi uma moça muito bonita no vagão onde eu estava, né, mas eu não tinha coragem de chegar perto dela. Então meus amigos inclusive me cutucavam o tempo todo, vai lá conversar com a moça e tal, não sei o quê. Aí eu, minha mãe, meu irmão, uma irmã, tá indo para um churrasco lá em Saracuruna. Aí eu vi lá no canto de um banco um rapaz com vara de pesca, que era com um amigo, ele estava com um amigo lá no canto e olhando muito para mim, com aquela franjinha caída na testa, igual um molequinho. Eu vi quando ele pegou um papel e começou a escrever, eu vou me arriscar. Apesar que eu nunca mandei bilhete para ninguém, né? Aí eu peguei e botei meu telefone no horário que eu estava nesse consultório médico, em Copacabana, e aí saltamos. Ele ficou para trás, atrás de mim, e minha mãe falou, vamos apressar para pegar o primeiro ônibus, vamos apressar. E eu diminuindo os passos para ver se eu alcançava. Aí quando nós passamos na porteira de Leopoldina, eu vi que ele esticou a mão assim com o dedo. Aí eu peguei, botei um papelzinho assim, ele pegou o meu e eu peguei o dele, papelzinho para ler. Escrevi assim, se a senhorita não estiver comprometida, eu gostaria de conhecê-la. Me aproximei dela, bati no ombro dela, ela virou para mim, eu dei o bilhete para ela. Aí quando chegou na segunda-feira, até esqueci. Fui trabalhar, aí o telefone tocou, eu corri pensando que era cliente, fui atender, deixei até a porta aberta, fui atender. Ah, eu já liguei várias vezes para isso. Não, acabei de chegar. E aí? Vamos encontrar ainda hoje? Aí eu podemos. Eu fechei a janela, o consultório todinho,
peguei o elevador e desci. Oi, tudo bom? Aí cumprimentamos, aí fomos dali conversando. Mas logo no começo da conversa, eu notei, isso aí não vai dar certo não. Tem cara de molecote, aquele cabelo todo caído na testa, de franjinha. A única coisa que não tira da minha cabeça é que eu achava ele muito parecido com o James Dean, era um artista de filme de Hollywood. E dali nós conhecemos 15 de abril de 1960. Aí casamos 20 de abril de 1963. Ou seja, vai fazer agora em abril, 20 de abril, 56 anos de casado. Foi uma experiência e tanto foi muito duro, porque não é fácil, ganhando pouco, né? Casar e logo no começo ter filho. Como pai, ele é uma pessoa maravilhosa, como avô também. Então ele não é só bom lá fora, ele é bom aqui dentro também. Uma pessoa que se dedica de corpo e alma ao trabalho, ele pode estar doente, vai passando mal, se piorou, volta para casa, assim que ele faz. Mas um detalhe extremamente importante, que quando eu casei eu tinha mais ou menos a 5ª série ou 6ª série em termos de hoje de estudo. Aí eu fiz uma pergunta para mim mesmo, com esse tipo de escolaridade, que tipo de futuro eu tenho para oferecer para minha esposa, para mim mesmo, para os filhos que viriam, né? E vieram, né? São 5, né? E quando minha resposta para essa pergunta era 0 de futuro, eu comecei a estudar que nem um doido, né? Estudava tudo quando era tempo livre e fiz o exame supletivo, hoje chama supletivo também, né? Na época acho que chamava artigo 99. Então fiz o exame supletivo, passei, né, no ensino médio, então eu estaria pronto para ir fazer o vestibular para uma faculdade. Então, trabalhando muito duro de dia e estudando à noite. Por isso que eu sempre falo para os alunos que estudam à noite, que eles são heróis, que estudam à noite e trabalham de dia. Mas não são pobres coitados, muito pelo contrário. São pessoas, né, dedicadas, que sabem o que querem. Mas aí eu consegui meu primeiro emprego como professor, né, para ganhar mais ou menos a metade do que eu ganhava, né. Mas pouco depois consegui um segundo emprego de professor e depois tive uma sorte muito grande, eu consegui um emprego numa escola em Nova Friburgo, que era na época considerado como o melhor colégio do Brasil, né? Simplesmente isso. E lá fiquei trabalhando durante 4 anos, quando eu resolvi fazer mestrado. Quando o papai, em 77, ele veio a Viçosa com a mamãe, eu acho que era um pré-requisito, né? Se a esposa não gostar, não vem, né? E ele chegou lá, veio em 77 e acho que em setembro, outubro de 77, e aí ele voltou para São Gonçalo, né? Já empregado, já com casa alugada, né? E simplesmente falou pra gente, né? Olha, nós estamos mudando para Minas Gerais. E nós nos mudamos para cá dia 9 de janeiro de 78. Parecia uma cidade de bang bang, não tinha nada, nem prédio, não existia prédio em Viçosa, quando nós viemos para cá. Só que aí a gente teve a grande felicidade de saber que a gente teria café da manhã com o papai, almoço com o papai e janta com o papai. Meu pai, ele ficou bem mais presente quando a gente veio para Viçosa. Foi uma coisa bem, uma transição para nós mais, os filhos, os irmãos mais novos, bem tranquila. E a gente teve a oportunidade de ter a presença dele, acompanhando ele muitas vezes para o trabalho, ele levando a gente para aula de judô. Então foi uma pessoa que esteve assim, bem presente na nossa vida, nesse crescimento de criança para a transição de adolescente, mostrando para a gente essa questão de ser um bom profissional e um bom pai, extremamente presente aqui em Viçosa, e a gente pôde entender essa questão de ele trabalhar muito lá no Rio para poder dar uma qualidade de vida melhor aqui para a gente. Eu tenho muito orgulho do meu pai. Com meu pai, eu aprendi a ser uma pessoa íntegra, honesta, esforçada, trabalhadora. Eu aprendi também com ele nunca colar numa prova. Ele sempre falou que colar numa prova é errado e que se ele soubesse que um dos filhos dele estivesse colando na prova, ele ia sentir muita vergonha. Para nós, filhos, sempre uma inspiração, um orgulho de ser filho do Dr. Per Christian. Sempre incentivou e motivou os filhos a estudarem, e hoje eu, como educador físico, tenho muito a agradecer ao Senhor, devo muito ao Senhor. Obrigado, Pai, que Deus o abençoe, parabéns, te amo. Falar do meu pai é muito fácil, ele sempre foi referência para mim, sempre foi meu norte, né? E nesses últimos anos eu descobri que ele não é só referência para mim, é referência para todo mundo. E ele também sempre foi, falando ainda de referência,
ele sempre foi referência para mim de princípios. É interessante que minha mãe sempre foi minha referência de coração, né? De ser uma pessoa boa, e meu pai de princípios. E agora, nesses últimos anos, eu tenho descoberto que meu pai é coração também, e tem sido uma experiência muito bacana. A gente tem sido cada vez mais próximo, né? E mandando um recado para ele, amo muito o senhor, pai. Mas uma contribuição grande que eu sinto que eu faço aqui dentro é que aos poucos, né, eu vou convencendo os professores e a faculdade, de modo geral, a ter um ensino cada vez mais ativo, ou seja, metodologias ativas, que é uma das minhas paixões, né? Uma coisa que eu organizei aqui é um guia que trata exatamente desse assunto de metodologias ativas. Então, hoje em dia, cada vez mais tem professores aplicando o ensino com uma participação maior dos alunos. Tanto é que nós temos agora as nossas salas de metodologias ativas. Aqui na unidade 1 nós temos 3 salas dessas, na unidade 2 nós temos 2 salas dessas. Então, essa é uma contribuição que, aos poucos, nós vamos começando a sermos realmente diferenciados, né, em relação à metodologia de ensino. Ter ele como professor é uma satisfação enorme, né? Afinal de contas, para a gente da Química, ele é um experimentalista, uma pessoa que coloca a mão da massa, que a gente aprende fazendo, que a gente aprende através da execução de trabalhos. E isso é algo que faz total sentido dentro do nosso estudo. Então, ter Per como professor foi maravilhoso. Dance me to your beauty with the burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Let me see your beauty. Eu falo assim, eu gosto de cerveja amarga porque doce basta a vida. Então eu sempre tenho que mostrar para as pessoas que a felicidade da pessoa é uma opção da pessoa. A felicidade não depende de onde você mora, né? Eu sempre fui feliz em todos os lugares que eu morei. Por quê? Porque a felicidade é uma opção que você faz. Você opta por ser feliz ou você opta por ser infeliz. E fundamental, você ter metas na sua vida. Você tem que ter um norte sempre, você tem que saber para onde você vai, né? Porque se a vida não tem uma função, se ela não tem um objetivo, não vale a pena viver. E tentando sempre ser o melhor possível. Por exemplo, como professor, eu sempre pensei assim, quando eu entrava na sala de aula, hoje vou dar a melhor aula da minha vida. Pode não acontecer nada disso, mas você entra com isso. Hoje vou dar a maior palestra da minha vida. Hoje vou dar a melhor entrevista da minha vida. Pode não acontecer nada disso, mas você sempre tem que entrar com essa coisa de que hoje vou fazer o melhor que eu puder. Hoje vou fazer o melhor vídeo que eu puder. Hoje vou ser a melhor entrevistadora que eu puder ser. Então, isso eu sempre tento passar isso para as pessoas. Optimismo, né? Porque a vida, eu, por exemplo, acredito que só existe uma. Se tiver outra depois, beleza, mas eu faço questão de viver essa, né? Até a última gota. Isso eu tento passar para as pessoas.